Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula gravada, remota, que pertence à aula de hoje ao conteúdo do sexto ano de História. Isso, estudando as civilizações, estudando Roma, estudando como Roma contribuiu para a nossa formação, de que maneira, quais são as características de Roma que nós herdamos, que nós estamos pondo em prática até os dias de hoje, as construções políticas, as formatações, definição de como, por exemplo, de uma Assembleia Centuriata, de uma Assembleia Comum, do Senado, o papel do Senado, os períodos da Grécia, o período monárquico, onde o rei ali está estabelecido, com força, até a chegada do fim do período monárquico com o rei Tarquínio, o Soberbo. Depois, a elevação de importância do papel do Senado. O papel do Senado, o termo Senado significa sênior, os mais velhos, que adquiriram mais experiências, que tendem a errar menos nas suas decisões. E, finalmente, o último período de Roma, que é o período imperial. Vai haver ali no Senado uma preparação para o período imperial, que são chamados triunviratos, que vamos ver nas próximas aulas, nos próximos capítulos, acompanhando nosso livro de história. Não é isso? Então, nessa concepção, nós temos que entender que a formação de Roma, ela passa por esses estágios, esses períodos, o período monárquico, o período republicano e o período imperial. Então, esses três períodos, monárquico, republicano e senado, vão mostrar que a ideia de constituição, de formação política romana, também se baseia com os gregos, vai estar inserida ali procurando sempre a busca pelo melhor, a busca por uma solução que seja bom para todos. Apesar de que ocorrerem aqui e ali movimentos de guerrilhas, de guerras civis, de situações entre principalmente as classes sociais, entre os patrícios e os plebeus. É verdade? Isso, muito bem, viu? Parabéns, você vai longe. Então, apresentado essas concepções e essas situações que são características de Roma, as leis também serão importantes a gente estudar, a gente entender, os conflitos, a política social, o que é que os plebeus desejavam, maior participação política, e os patrícios ficavam caladinhos ali, sem querer, sem desejar esse tipo de mudança. Tá bom assim? Isso, meu querido, isso. Você está entendendo o que eu estou explicando? Acredito que sim. Tenho certeza disso. Você está entendendo. Pois bem, após vivenciarmos essas situações do ponto de vista político, social e econômico romano, nesse período até o período republicano, que ainda vamos finalizar o período republicano, até chegar no período imperial, na fase imperial. Tá bom? O nosso livro, convido vocês, vão lá, isso, peguem lá o livro, abram ele na página 223, isso mesmo, viu? Parabéns, isso. Na página 223, o livro nos apresenta um conteúdo em cima justamente da influência do mar Mediterrâneo e a sua importância como espaço de interação. Lá em fevereiro, no início das aulas, este que vos fala, também conhecido como eu, mencionei que a história, o processo histórico, os fatos históricos, a história como ciência, ela precisa de ciências auxiliares na sua formação, no seu conhecimento. Entre essas ciências auxiliares, nós temos quem?
Isso, nós temos a geografia como uma ciência que vai colaborar sobremaneira, de forma intensa, com o nosso conteúdo histórico, sem dúvida nenhuma, não é? Sem dúvida. E aqui, a partir desse momento da explicação que o livro vai nos dar, que eu vou dar aqui reforçando a vocês, o livro vai apresentar o mar Mediterrâneo como um mar que vai interagir a África, o Oriente Médio, a própria Europa, tá bom? Então é preciso você ter em mente essas situações geográficas para que a gente possa interagir e entender o que é que o livro está nos repassando. Não vai ser uma aula de geografia, não vai ser um conteúdo de geografia. Vai ser um auxílio, um suporte que a geografia vai dar para que a gente para que possamos entender esse conteúdo. Pois bem, após essa introdução, vamos para a página 223, que diz assim: o Mediterrâneo como espaço de interação entre as sociedades na Europa, da África e do Oriente Médio. Aí ele cita 3 continentes, né? Três continentes. Vamos lá. Diz assim, página 223. Isso, meu querido, isso, minha querida. O mar Mediterrâneo une 3 grandes espaços geográficos, cujas histórias se entrelaçam de várias formas diferentes. Entretanto, o mar Mediterrâneo são vários mares em um só, nomeados a partir dos grupos humanos que interagem com eles. Todos têm em comum essa grande via que conecta Europa, África e Oriente Médio. As culturas no mar Mediterrâneo, vamos entender lá essas culturas. A história da ocupação humana da costa mediterrânea começa lá na pré-história, quando grupos recorriam às águas mornas do mar em busca de alimento. A migração em busca de novos postos de caça e pesca levou à ocupação de ilhas como Malta, onde se desenvolveu uma cultura megalítica de 3.100 a 700 anos antes de Cristo. Nesse período, vindas do Oriente Médio, as técnicas em metalurgia do bronze se difundiram pelo Mediterrâneo Oriental, por meio de rotas comerciais fenícias, famosos por suas habilidades em navegação, espalharam colônias ao longo da costa norte africana e da Península Ibérica. O alfabeto fonético, elaborado como um meio de facilitar as transações comerciais, também seguiu as rotas fenícias, servindo como base para a escrita grega e outras. Devido à sua importância geopolítica, o Mediterrâneo foi alvo de várias tentativas de domínio. Foi com Alexandre o Grande que o helenismo se expandiu pelo Mediterrâneo Oriental, abarcando vários povos e contendo diversas referências culturais. Após a morte de Alexandre, a República Romana unificou o Mediterrâneo, chamando-o de Mare Nostrum. Para isso, era necessário derrotar Cartago, uma ex-colônia fenícia no norte da África, poderosa desde os tempos de Alexandre. A vitória romana nas guerras púnicas iniciou um novo momento na história do Mediterrâneo. Pela primeira vez, um só povo o controla. Pela primeira vez, só um povo o controla. A cultura mediterrânica e a unidade romana, não é? Durante
olha aí, subtítulo: A cultura mediterrânea e a unidade romana. Durante o domínio romano, as várias culturas presentes no Mediterrâneo foram adequadas ao ao conceito de civilidade de Roma. Ter o latim como língua, adorar os deuses romanos e, durante o Império, cultuar o imperador. A arqueologia nos mostra quais os produtos viajavam pelas rotas marítimas. Quais eram esses produtos? O azeite e o vinho. Ambos compunham a mesa dos gêneros gregos e das famuli romanas. Eu estou aqui deduzindo que essa famuli, ele que está em latim, quer dizer família. Romanas de todas as classes sociais. Pelos portos do Mare Nostrum circulavam mercadorias e pessoas em grandes quantidades. Puelge datane. Toda essa conectividade permitiu que vários elementos culturais se mesclassem. Exemplo, retrato da moça, resultando em uma cultura mediterrânica. A crise e a dissolução do Império Romano marcaram o fim da unidade política mediterrânea. Durante a Idade Média, duas grandes forças agem vindos do norte. Os vikings ocupam a ilha da Sicília durante os séculos X e XI. E os muçulmanos ao sul, sei lá, ó, norte em cima, o sul embaixo. Lado direito, leste, lado esquerdo, oeste. Muito bem, vai longe, viu? Muito bem, continue assim. Os muçulmanos ao sul conquistaram o norte da África e a Península Ibérica. Península Ibérica aí significa o quê, professor? Fale pra gente aí, por favor, para me mostrar aqui em casa. Vou dizer sim, meu querido. Península Ibérica, minha querida. Península Ibérica significa isso, Portugal e Espanha. A junção dos dois países, os dois reinos que ficaram unidos em 1580 até 1640 com o rei Filipe II administrando os dois países, não é? Mas isso é um conteúdo lá para o 7º ano, eu não vou antecipar nada agora não, tá bom? Só mencionei para deixar o registro para você se orientar e saber o que é que está acontecendo, o significado do termo. Sobre os primeiros, os vikings, os relatos medievais indicam que sua origem era o extremo norte europeu. A palavra viking significa viajar para negociar e pilhar. Pilhar, professor? O que significa pilhar? Tem aqui, o nosso livro é muito bom. Tem um link explicando o que significa pilhar. Pilhar é o ato de roubar territórios conquistados, geralmente com violências. Então, quando um povo roubava o território do outro, significa que houve um pilhamento, a pilhagem. Roubar o território do outro significa pilhar. Vamos lá? E o povo que recebeu esse nome de viking, voltando para o texto aí, isso. Voltando para o texto, meu querido, minha querida. Só um trechinho final aí. E o povo que recebeu esse nome deu importante contribuição para as técnicas de navegação. Vamos lá? Aconteceu. Vez por outra, o nosso livro também traz esse item, né? Essa curiosidade. Vamos ver o que foi? Meu tio era o comandante da frota ancorada em Miseno, em 24 de agosto, no início da tarde. 24 de agosto. No início da tarde, minha mãe chamou minha atenção para uma nuvem de forma e tamanho incomuns. Era o tio. Havia passado o dia todo ao sol, tomando banho gelado.
almoçado e estava estudando seus livros. Ao perceber a nuvem, gritou para que trouxessem seus sapatos e subiu para um ponto a um lugar que permitisse ver melhor o fenômeno. Não era claro àquela distância de qual montanha a nuvem estava saindo. Depois soubemos que era do Vesúvio. Sua forma parecia com a de um pinheiro e se elevou a uma grande altura. E a pressão causou uma enorme explosão, espalhando uma névoa branca repleta de cinzas. Olha aqui, ó, o vulcão Vesúvio, a imagem dele. Observe aqui, ó, que fica em Nápoles, ao sul da bota italiana, não é? O que é que temos aqui então? Temos uma atividadezinha que fala justamente sobre o mar Mediterrâneo, na página 225. 225. Diz assim, primeira questão, você vai fazer aí, viu? Pesquise e organize em um mapa do Mediterrâneo os povos que navegaram por ele na antiguidade, dando ênfase às principais rotas adotadas. Não é? Segunda questão. Primeira você faz. A segunda eu vou fazer agora. Segunda questão. Costumamos nos referir à cultura clássica como greco-romana. Perfeito. Realmente. Qual foi o papel dessa cultura greco-romana na formação da cultura mediterrânica? Qual foi? A cultura mediterrânica recebeu influências. Vamos lá. Resposta. A cultura mediterrânica recebeu influências egípcias. Recebeu influências egípcias e... Aliás, recebeu influências egípcias ou fenícias, considerando o helenismo e a civilização romana, considerando ali o helenismo e a civilização romana. Aí você pergunta, ô professor, o que significa esse helenismo aí? Nós estudamos. O período helenístico é o último período da Grécia Antiga. É aquele período que Alexandre o Grande conquista várias nações, vários territórios e fazendo com que aconteça a fusão da cultura helenística, da cultura ocidental e da cultura oriental. Lembraram disso que eu falei com vocês? Pronto, é isso. Página 225. O Império Muçulmano e o Mediterrâneo. Os primeiros a quebrarem a unidade política do Mediterrâneo foram os muçulmanos, vindos da Península Arábica. Fazem parte da última grande religião abrâmica. Professor, que nome é esse? Abrâmica? Interrogação aqui na mente, viu, professor? Vou dizer para vocês aqui, tem um link nos ajudando aqui, ó. Vamos lá. As religiões abrâmicas são aquelas religiões em que Abraão teve influência. Quais foram essas religiões, professor? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Muito bem, isso mesmo, meu querido, minha querida, isso, não é? Isso, tá bom? Abrâmica significa isso. A se formar o Islã. O precursor do Islã, o precursor aí significa aquele que deu o primeiro passo, que foi o iniciador, o responsável por esse movimento religioso. Maomé viveu na cidade de Meca. A gente vai estudar isso de forma mais aprofundada quando estivermos no 7º ano.
na cidade de Meca, um importante centro comercial da Península Arábica. De acordo com as fontes árabes, Maomé nasceu no ano de 570 depois de Cristo e vinha de uma família influente, os coroaxitas, e desde muito cedo trabalhava no comércio. Ainda jovenzinho, conheceu sua primeira esposa, Khadija, com quem permaneceu casado até a morte dela em 619 depois de Cristo. As viagens do casal pela Síria e pelo Império Bizantino mostraram a Maomé o quanto o poder político da época estava baseado numa unidade religiosa. Ao retornar para Meca, iniciou um movimento monoteísta, desafiando o politeísmo praticado na região. Você sabe, muito bem, isso mesmo, você sabe o significado de monoteísmo. Crença em um único Deus, isso mesmo. Em 622 d.C., a Híjra marcou o início do islamismo, quando um grupo de muçulmanos liderados por Maomé saiu de Meca em direção à cidade rival de Yatrib. Lá, o monoteísmo difundido por grupos judaicos foi mais amplamente aceito e o Islã encontrou um ambiente mais favorável. 8 anos após sair de Meca, o grupo de Maomé retornou e conquistou militarmente a cidade. Entretanto, pouco tempo depois, em 632 d.C., Maomé morreu, deixando uma Arábia unificada em torno de uma só religião. A partir daí, começou a se formar um império cuja raiz estava na unidade religiosa e que rivalizaria durante grande parte da Idade Média com o Ocidente cristão. A rápida expansão islâmica levou à conquista do Egito. Veja aí, o islamismo cresceu rapidamente. Percebam aí quantas regiões eles conquistaram. A rápida expansão islâmica levou à conquista do Egito, do norte da África e da Península Ibérica, territórios que passaram séculos sob controle romano, agora seguiam o islamismo. E esses territórios norte da África, a Península Ibérica, eram territórios com uma influência muito grande da religião romana depois do cristianismo. No entanto, a religião islâmica consegue impor a sua condição religiosa e as conversões acontecem. Conversões aí significa mudança. Seguiam o islamismo. O Mediterrâneo continuou sendo o centro do mundo medieval, mais polarizado entre o cristianismo ao norte e o islã ao sul. A dominação muçulmana acrescentou outros elementos à cultura mediterrânica. Na região sul da Espanha, conhecida como Idade Média ou Al-Andalus, cidades como Córdoba, Granada e Sevilha, tornaram-se centros comerciais e políticos. Pois bem, pessoal, esse conteúdo aqui, vou parando por aqui, esse conteúdo que nós acabamos de vivenciar, falando um pouco mais da religião muçulmana, aprofundando um pouquinho mais sobre a religião muçulmana, nós vamos conhecer de forma mais aprofundada o ano que vem, quando estivermos estudando no 7º ano. Vamos aproveitar o momento, abrir o nosso livro na página 227 e fazer essa questão aqui, ó. Na administração da Roma Antiga, o pretor era encarregado de quê? O que é que ele fazia, esse pretor, na Roma Antiga? Letra A, chefiar os exércitos nas campanhas militares. Letra B, promover o censo quinquenal. Letra C, fiscalizar a execução orçamentária. Letra D, ministrar a justiça. E letra E ou E, zelar pelo abastecimento. Qual é a letra que vamos assinalar nessa primeira questão? Isso, página 227. Qual é a letra? Muito bem. Letra D. Letra D. Letra D. Tá bom? Ok? Tá bom assim?
Espero que vocês tenham absorvido, compreendido o conteúdo. Não é? Um forte abraço a todos. Se cuidem. Fique com Deus. Um forte abraço. Tchau, pessoal. E até a próxima aula de História. Tchau.